A Bíblia diz em 1 Reis, capítulo de número 4, versículo 32, que Salomão compôs 3.000 provérbios e 1.500 cânticos. Mas tudo isso começou quando no capítulo 3, versículo 5 do livro do 1 Reis, durante uma noite, Deus apareceu em sonhos a Salomão e lhe disse as seguintes palavras: peça o que você quer e eu lhe darei. Diante dessa palavra e com um coração temeroso em não dar conta da grande responsabilidade de governar a nação, que, conforme o próprio Salomão disse, era uma nação tão numerosa ao ponto de ser incontável, Salomão pede sabedoria a Deus para reinar com justiça. E este pedido tocou profundamente o coração de Deus, ao ponto de Deus dizer as seguintes palavras nos versículos de número 11 e 12 de 1 Reis, capítulo 3. Deus disse assim: já que você pediu isso e não pediu longevidade, não pediu riqueza e nem a morte dos seus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo, eis que farei como você pediu, e lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém, e depois de você também não haverá. Salomão agora tem sabedoria, irmãos, para entrar e sair e para tomar decisões justas diante do povo de Deus. E o seu primeiro teste vai ser julgar a causa de duas mulheres que brigam pela guarda de uma criança. Uma diz que o filho vivo é o dela, e a outra diz: não, o filho vivo é meu. Se fossem nossos dias, esta questão estaria resolvida simplesmente com um teste de DNA. Mas Salomão não tem à disposição dele essa tecnologia. E diante disso, Salomão decide então cortar a criança no meio e dar a metade para cada mulher. Foi nesta hora que a verdadeira mãe preferiu dar o filho para a falsa mãe do que ver o seu filho ser cortado ao meio. Assim, Salomão descobriu quem era a verdadeira mãe e caiu nas graças do povo, ganhando a confiança que ele precisava para que todos vissem que Deus estava com ele. Leia 1 Reis capítulo 3 e confira aqui a aplicação pessoal para a sua vida em 10 lições e uma lição de bônus lá no final. Se você acompanhar a lição até o final, vai ser presenteado por mais uma lição. E se você deseja fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e conhecer o meu site, eu deixei os links aqui embaixo na descrição desse vídeo. E se esse canal é bênção na sua vida e você quer me ajudar, sentir no coração de ajudar esse humilde pastor, então me ajude compartilhando esse vídeo com pelo menos 5 pessoas do seu contato. Desde já eu te agradeço de todo o meu coração. Agora, sem mais delongas, vamos mergulhar nessa palavra. Primeira lição: o que você pede a Deus em oração revela o que está no seu coração. Em 2 Crônicas, capítulo 1, 7, a Bíblia diz que durante uma noite, Deus apareceu a Salomão e disse para Salomão: pede o que você quer que eu te dê. A Bíblia diz que Salomão não pensou duas vezes e pediu sabedoria e conhecimento para sair e entrar perante aquele povo. Salomão pediu sabedoria, irmãos, para agir com justiça diante de Deus e diante do povo durante o seu reinado. E a Bíblia diz que Deus deu tanta sabedoria a Salomão que em 1 Reis, capítulo de número 4, versículo 32, a Bíblia diz que ele escreveu 3.000 provérbios e 1.500 cânticos, 1.500 salmos. A rainha de Sabá veio de longe para conhecer a sabedoria de Salomão e ficou impressionada com o que viu. Ela
imaginou que seria uma coisa, mas foi além do que ela imaginava. Deus ficou maravilhado, irmãos, com o pedido de Salomão. Tanto é que depois de Salomão pedir sabedoria, Deus disse assim em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 11 e 12. Já que não me pediu riqueza, não me pediu bem, não me pediu a morte das pessoas que te odeiam, nem tampouco pediu dias de vida, mas você pediu sabedoria e conhecimento, eu te darei riquezas, eu te darei honra, das quais nenhum rei antes de você e nem depois de você tiveram. Irmãos, isso é muito forte. Temos aqui uma informação preciosa sobre Deus. Deus não se agrada quando o nosso pedido, o materialismo, é o foco das nossas orações. Na verdade, aquilo que pedimos a Deus revela o que está no nosso coração. Quem usa o precioso tempo da oração para pedir bens, para pedir riqueza, para clamar por vingança, está revelando o que está no seu coração. O filho pródigo, irmãos, fez um pedido tão absurdo para o seu pai, pedindo a parte da herança que lhe pertencia, de maneira que esse pedido revelou que o pai já estava morto no coração dele. Quem era o filho? Então, dependendo do que você pede a Deus, revela que tipo de cristão você é. Ou se o seu pedido revela se você é um cristão espiritual ou um cristão materialista. Segunda lição, o dom que Deus deu a Salomão não subiu para a cabeça, não envaideceu o rei. Salomão não deixou que o dom, que a dádiva que Deus deu a ele, subisse para a cabeça. Irmãos, isso é provado quando ele atende a causa de duas mulheres simples que viviam na prostituição. Um rei atender a causa de pessoas pobres e que não eram benquistas, bem-vindas na sociedade, revela que Salomão não usa o que Deus lhe deu para pisar nas pessoas. Salomão não deixou que o poder que Deus deu a ele subisse para a cabeça, de maneira que ele se achasse superior às pessoas. O dom que Deus deu não se tornou uma arma contra o próximo na vida de Salomão. E é interessante notar que quando Salomão pediu sabedoria a Deus, ele não focava a si próprio, mas focava o próximo. Salomão pediu sabedoria pensando em ajudar. Deus não dá, irmãos, nada que não seja para abençoar. O nosso ego, ele é perigoso, irmãos. Basta você fazer algo impressionante para ele querer crescer dentro de você. O ego, o orgulho, a soberba já derrubaram não poucos, mas muitos cristãos que eram bênção quando pregava, eram bênção quando ensinava, eram bênção quando ajudava o próximo. Então vigie, não seja um Uzias, que o orgulho subiu tanto para a cabeça dele que ele quis entrar no santuário só onde os sacerdotes podiam entrar. Uzias achou que o incensário na mão dele fazia dele um sacerdote, só que não. Então, muito cuidado, saiba administrar com sabedoria e não seja envaidecido por aquilo que Deus te deu. Terceira lição, não coloque a mão no que não é seu. A falsa mãe queria o bebê que não era dela. E para isso ela estava disposta a tudo. Ela estava disposta a mentir e ver a criança morta, mas não dava meia volta naquele propósito maligno. Ela quer colocar a mão naquilo que não é dela. E detalhe, ela não cuidou do que era dela e queria o que era dos outros. Ela destruiu o que era dela e queria ver os dos outros também destruir. Tanto é que ela falou, por mim pode matar a criança. Tem gente, irmãos, com inveja do que você tem hoje, por não valorizarem o que elas tinham antes. Isso serve de lição para nós também, porque o próximo passo, depois da perda, é chorar
tarde demais, e chorar tarde demais não adianta. Então, valorize o que Deus te deu. Só assim esse sentimento de querer o que é dos outros ou invejar o que é dos outros vai passar longe da sua vida e da sua família e da sua casa. Quarta lição, não se deixe levar por discurso bonito. Irmãos, a falsa mãe preparou um discurso maravilhoso. Imagino que enquanto ela falava, as lágrimas rolavam, seu semblante de tristeza transparecia dor, justamente para endossar ainda mais o seu lindo e comovente discurso. Mas Salomão não se deixou levar por discurso bonitinho, mas fez questão de observar se aquele discurso se mantinha de pé na prática também. E essa lição, irmãos, salva a vida. Cuidado com os discursos bonitos. Cuidado porque o mentiroso, ele embala coisas ruins para que pareçam boas e conta uma história para te convencer através de palavras. Cuidado com os discursos bonitos na internet. Internet não é essência. Internet trata de aparência. Então, cuidado com as pregações que arrepiam a pele, mas não toca no coração, não toca a alma e não muda a sua vida. Pregação sem Bíblia não passa de um discurso para massagear o ego no coração das pessoas. Então, não seja convencido pelo discurso, siga a direção da palavra de Deus. Não é o que o discurso está ditando, é o que Deus está falando através da palavra. Quinta lição, quem revela o certo e o errado é a palavra, é a espada. Em 1 Reis 3, 24 e 25, Salomão disse: tragam para mim uma espada e dividam essa criança em duas partes, e dá uma parte para uma e dá outra parte para outra. Irmãos, olha que lindo, o método que Salomão usou foi a espada. A espada desmascarou a mentira. Assim como a referência de Salomão foi uma espada, a nossa referência tem que ser a espada. A espada do Espírito, a palavra de Deus. É a palavra de Deus que revela se o que está no coração é enganoso ou não. É a palavra que mostra onde está o erro e qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Quando Jesus nasceu, os sábios do Oriente foram guiados por uma estrela para chegarem até Jerusalém. Mas quando eles chegaram na cidade, quem revelou onde Jesus estava não foi a estrela, mas foi a palavra no livro do profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que diz: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de maneira nenhuma serás a menor, porque de ti sairá o guia que apacentará, que governará Israel. Podemos até planejar, mas balize seus sonhos, irmãos, e planos e objetivos pela espada, pela palavra. É ela que revela a vontade de Deus, é ela que revela a verdade e é ela que revela onde está o erro e a mentira. Sexta lição, cuidado para você mesmo não matar os seus sonhos e projetos de Deus na sua vida. Irmãos, a própria mãe matou seu filho durante a noite, quando ela se deitou acidentalmente sobre a criança. Ela foi a própria vilã da sua própria história. Então, ande na direção de Deus para não matar os propósitos de Deus e ser o maior obstáculo entre você e os objetivos que Deus tem para você. Sansão se autossentenciou, irmãos, quando resolveu viver suas causas particulares e desprezar os conselhos dos pais e os projetos de Deus na vida dele. Sansão pensou tanto em si que em momento algum ele disse na Bíblia que lutaria contra algum exército em nome do Senhor.
Em momento algum ele pensou na causa de Deus. Então se nutra da palavra de Deus. Se abasteça de Deus para não ser o gigante da sua própria vida. Se abasteça da palavra para não ser a muralha da sua história e a oposição do teu próprio chamado, do teu próprio ministério. Eu preciso ser um empecilho, mas não na minha vida. Eu preciso ser um empecilho nas obras do diabo. Amém? E não ser um empecilho na obra que Deus tem na nossa vida. Pegou? 7ª lição. Enquanto você dorme, valores vão morrendo. A mulher matou, irmão, seu próprio filho. Sabe quando? Quando ela dormia. A Bíblia diz que o joio foi semeado no meio do trigo quando os homens dormiram. A Bíblia diz, e dormindo os homens, veio o maligno e semeou o joio. A Bíblia também diz que na parábola das 10 virgens, todas dormiram. Enquanto elas dormiam, alguém gritou, cuidado, aí vem o noivo. Amém? Efésios 5,14 também diz assim, desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Ei, estamos em guerra, irmãos. É uma realidade nua e crua. E dormir no campo de batalha é se tornar presa fácil para que o diabo nos destrua. Em Miqueias 2,10 diz, manda o povo andar e levantar, porque não será aqui o nosso descanso. Não durma na batalha, não deixe de orar, não deixe de ler a palavra, não deixe de jejuar, fugir da aparência do mal. Esteja ligado, porque estamos em guerra. 8ª lição, é melhor sofrer o dano, sofrer o prejuízo, do que ver alguém morrer. Ah, irmãos, olha que interessante. A verdadeira mãe preferiu entregar o bebê do que ver o bebê morto. Para ela, a vitória da falsa mãe seria uma grande vitória, porque a criança ficaria viva. Se a falsa mãe ganha o debate, a criança fica fora de perigo. Uma aparente derrota seria uma vitória para a verdadeira mãe. Com isso, irmãos, eu aprendo que o que os homens consideram como vitória, no reino de Deus é derrota. Amém? No reino de Deus, quem se vinga já perdeu. Muitas vezes, irmãos, brigar pela razão é sinônimo de morte. Alguém pode morrer na fé porque você escolheu se vingar ou você lutou para estar na razão ao invés de estar na paz do Senhor Jesus. Paulo, irmãos, nos alerta em 1 Coríntios 6,7, dizendo, na verdade, é já realmente uma falta entre vós ter demandas uns contra os outros. Por que vocês não sofrem antes a injustiça? Por que não sofre antes o dano? Paulo está dizendo o seguinte, se você tomar um prejuízo em determinadas áreas, você está representando Cristo. Você está se parecendo com Ele, porque é melhor sofrer o dano e se parecer com Jesus do que sair na vantagem e envergonhar o Evangelho. Eu sei que muitos cristãos hoje não estão preparados para essa conversa, mas se você é uma pessoa espiritual, você sabe o que eu estou te dizendo. O cristão verdadeiro aceita o conselho. Que conselho? Entregue na mão de Deus e vá dormir em paz. Em nome de Jesus. Nossa guerra não é contra a carne e contra o sangue, mas contra principados e potestades do mal. 9ª lição, sabedoria para dar o veredito. Salomão não se deixou levar, irmãos, pelo veredito da falsa mãe, mas ele tirou suas próprias conclusões. Se Salomão fosse movido pelo que falam, ele cometeria uma grande injustiça. Tem pessoas que não gostam da outra pelo que ouviram falar dela. Isso, irmãos, é veredito precipitado. Isso é julgar pelo que ouve, julgar pela aparência. Tem pessoas que não se aproximam de Jesus
E dentro desse contexto, tem pessoas que não se aproximam de Jesus porque ouviram falar mal da igreja, ouviram falar mal dos irmãos. Quer um conselho? Não dê o veredito sobre alguém baseado no que te falaram sobre aquela pessoa. Tire as suas próprias conclusões, sabe por quê? Porque senão você pode estar cometendo uma grande injustiça e perdendo uma grande amizade, perdendo a oportunidade de participar de uma igreja abençoada. Então vai lá, conheça essa pessoa, conheça essa igreja, balize o que essa igreja prega com a palavra de Deus e tire as suas próprias conclusões. Olhe como um cristão, tire suas conclusões como um cristão e não como um ímpio. Porque se você usar as ferramentas que o ímpio, que a pessoa que não conhece a Deus usa, você vai estar cometendo uma grande injustiça. 10ª lição: ninguém quer o morto. Irmãos, naquele jogo de empurra, ninguém queria o filho morto, não é verdade? Ninguém queria ser mãe do que estava morto, só queria o vivo. Isso me faz refletir uma realidade dessa geração superficial e líquida. Só a igreja, irmãos, está disposta a cuidar do que está morto. Só a igreja está disposta a resgatar o que está vazio. A Bíblia, irmãos, diz que Pedro e companhia, Pedro e os discípulos, depois do encontro com Jesus, foram convidados a largar a rede e seguir Jesus. Antes, no ofício de pescador, Pedro e companhia pescavam os peixes vivos no mar, mas agora, como pescadores de almas, de pessoas, Pedro pescaria homens mortos no pecado para viverem uma vida abundante em Cristo Jesus. Pedro e companhia tinham que se preocupar com os mortos, tinham que dar atenção para quem estava morto nos seus pecados. A viúva do azeite, lá em 2 Reis 4, colocou os vasos vazios para dentro de casa. E nós, como igreja, ela é um símbolo da igreja, porque nós, como igreja, não podemos ser influenciados por essa geração que só quer o bonitinho, que só quer o cheio, que só quer o vivo, que só quer o perfeito, a ponto de trazer, irmãos, para dentro da igreja só aqueles que estão cheios, que simbolizam as pessoas que não são mal vistas na sociedade. A igreja precisa ir em busca dos vazios, a igreja precisa ir em busca dos mortos, a igreja precisa ir em busca dos que estão com sua vida espiritual morta e afastados de Deus. A igreja de Cristo, ela está aberta para todos, mas é maravilhoso quando a gente consegue colocar alguém vazio dentro da igreja. É lindo quando a gente se preocupa com o morto e coloca quem estava morto para dentro da igreja. Amém? Estava vazio, estava desacreditado e sai de lá cheio e vivo dentre os mortos. A igreja, irmãos, não pode ficar à espera. A igreja tem que ir em busca do morto e do vazio. E agora uma lição bônus para você que acompanhou até o final. O que adianta ter o dom, mas não colocar o dom em prática? Isso é muito sério. Salomão não só nos ensina o que pedir, mas também nos ensina como usar o que recebemos da parte de Deus. Hoje eu vejo muitos cristãos cheios de talentos, desprezando os dons que receberam do Senhor, não mergulham, não se colocam à disposição e não ajudam o próximo e não se envolvem com a obra de Deus. Cheio de talentos, mas estão à margem, estão com as mãos encolhidas e não estendem a mão para ajudar. São pessoas cheias de talentos, cheias de recursos, cheias de dons, habilidades, mas pessoas que não podemos contar, infelizmente, porque elas não se colocam à disposição. Nunca podem, nunca dei. Deus te deu dons, talentos, recursos para você usar eles em prol do reino de Deus e em prol do próximo. Deus não dá dom para ficar de enfeite. Deus não te deu talentos para serem
enterrados. Receba essa palavra. Você que acompanhou até o final, muito obrigado por sua presença até aqui, por sua companhia, por nos acompanhar nessas lições maravilhosas sobre esse texto pouco falado, mas muito rico em ensinamento, unção, direção de Deus para a nossa vida. Que Deus continue te abençoando. Não se esqueça de compartilhar essa palavra com 5 contatos da sua agenda, pelo menos 5. Se quiser compartilhar com mais, serão bem-vindos. Mas que Deus continue te abençoando e que a gente continue juntos aqui para a glória de Deus.